dia, vamos lá para a segunda parte da aula, né? Essa aula aqui é um intuito, tá? Com o objetivo de nós fazermos essas atividades. Eu trouxe 10 questões, tá? De múltipla escolha. Então a gente vai estar lendo as questões e vocês vão tentando responder comigo aí. Eu vou dar um tempinho ali rapidinho, tá? Para vocês vão estar respondendo. Então, a primeira pergunta, pessoal. Então, essas questões estão baseadas sobre os blocos econômicos, tá? Sobre a primeira e a segunda aula que eu passei para vocês. Beleza? Então, a formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado, em todas as modalidades de blocos econômicos. O intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Com base na constituição acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco econômico. Então, pessoal, que não apresenta. Então, eu passei para vocês todos eles, exceto um, pessoal. União Europeia, vocês sabem que é um bloco econômico, Mercosul, tá aí a Comunidade Andina. A letra C, então, é a resposta, porque os BRICS, gente, é o quê? É um grupo de países emergentes. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos lá. O destino dos países é a formação dos blocos econômicos, sem querer prever o futuro. Thomas Licht, alemão, doutor em Direito, comparado e professor visitante da USP, defende a saída para os países em a união em blocos. Primeiro, para a criação de mercados, depois atingindo liberdades pessoais até chegar ao multiculturalismo, ou seja, várias culturas. De acordo com a configuração da economia de mercado, pode-se dizer que a previsão citada no texto é, olha só, a saída para os países é a união em blocos. Tá? Então, uma saída delas então é a junção desses países. No texto acima, então, é o seguinte: letra A, acertada, pois não é possível imaginar a globalização mundial sem a presença e atuação dos blocos econômicos. Letra B, equivocada, uma vez que os blocos econômicos são uma tática econômica atualmente em um desuso no mundo afora. Então, pessoal, já elimina a letra B. Tem nada a ver. Então, é um uso, sim, muito utilizado hoje no mundo globalizado. Letra C. Acertada porque os países desenvolvidos vêm se agrupando em blocos para fazer frente ao poderio dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, pessoal, não tem por que isso. Então, letra C também não. Então, o intuito não é isso. Tá? Letra D. Equivocada, porque a formação dos blocos econômicos foi predominantemente no século XX e vem sendo substituída pelos agrupamentos políticos e comerciais, como a ONU, a Organização das Nações Unidas e a OMC. Então, pessoal, a ONU, na verdade, é uma Organização das Nações Unidas. O intuito dela é promover a paz. Então, pessoal, tá na cara que a resposta é a letra A, pois não é possível, tá, imaginar a globalização mundial sem a presença da atuação dos blocos econômicos. Então, hoje ela faz parte, tá, do mundo globalizado. Então, é a letra A. Vamos lá. Número 3. A Iniciativa para as Américas, lançada pelo presidente George Bush em junho de 1990, se inseria na orientação reformista. A sua meta consistia na formação de uma zona de livre comércio em todo o continente americano, com a exclusão de Cuba. Essa zona de integração econômica é chamada de... Então, pessoal, eu não expliquei isso aí para vocês no slide, tá? Mas, na verdade, esse bloco econômico ficou apenas no papel. A ideia era integrar todos os países do continente americano, tá? E excluir a Cuba, que houve ali divergências ali nessa década, ali, principalmente entre os Estados Unidos e o país de Cuba. Então, pessoal, ele está falando, então, certamente ali, ó, porque mercado comum existe, tá? Que é o Mercosul, a União Europeia, Zona da Bacia do Pacífico, que é um bloco econômico ali também, que eu não expliquei, mas não faz parte do bloco econômico, e novos países industrializados. Então, pessoal, essa resposta, tá, ela está falando, se referindo à ALCA, tá, que apenas ia ser o maior bloco econômico entre todos os países. Vamos lá. 4. Ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um mercado comum. Tá? Ao contrário, então, da União Europeia, pois, após várias tentativas frustradas, desistiu de unificar as moedas. Não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. É integrado por países que apresentam notável similaridade econômica, histórica e cultural. Não exige dos países membros compromissos com a manutenção e o regime democrático. Está vinculado à União Europeia para fazer frente à ALCA. Então, pessoal, já vamos por eliminação. Então, primeiramente, tá? A resposta ali é a letra E.
Então, como não existe a ALCA, não tem por que fazer frente, tá? Vinculado com a europeia para estar à frente da ALCA. A letra D, não existe os países. Existe sim, pessoal, um compromisso, tá? Principalmente com a manutenção da democracia. Foi um dos motivos ali que suspenderam temporariamente a Venezuela, tá? Do bloco econômico. Letra C, é integrado por países que apresentam notável similaridade econômica, histórica e cultural. Tá? Então vamos lá. Não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. E a letra A, após várias tentativas sociais, desistiu de unificar as moedas. Então, pessoal, a resposta ali, tá, é a letra C. É integrado por países que apresentam notável similaridade econômica, histórica e cultural. Vamos lá. 5. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza assim. Então, pessoal, eu falei para vocês que existem então os níveis de integração, os tipos, tá, de blocos econômicos. Então, vamos lá. Ele está perguntando ali sobre a zona de livre comércio, que é uma das características do NAFTA. Então, a criação de uma moeda única, não, que é a que faz parte da moeda única é a monetária. Livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Vamos lá. Letra C, unificação de políticas e relações internacionais entre os países membros. E a letra D, livre circulação de pessoas, serviços e capitais entre os países membros, eliminando a letra D também. Então ficamos com a B e a C. Então a resposta correta, gente, é a letra B, porque ele fala livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Lembrando que é só entre eles, tá? Número 6. Uma das características do mundo atual é a criação de blocos econômicos, mercados comuns entre grupos de nações, com a finalidade de ampliar relações entre os países membros e também com outros povos do mundo. Com relação a esse assunto, aponte as afirmações verdadeiras e as falsas. Vamos lá. São parceiros do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA. Estados Unidos, Canadá, México e Venezuela. Pessoal, Venezuela não faz parte ali então do NAFTA, então é a F, então letra F, falsa. México e Venezuela integram o acordo conhecido como NAFTA porque dispõe de petróleo e mudança para negociar. Sim, tudo bem, a Venezuela é abundante, tá, em petróleo, um dos maiores exportadores de petróleo, mas ela não faz parte do NAFTA, gente. Então vamos lá, então F também, alternativa falsa. A ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, é uma proposta de integração nacional com o intuito de abranger todos os países da América, exceto Cuba. Falei para você, então foi como era um projeto, tá, que incluía todos os países do continente americano, só que excluía Cuba. Então, verdadeiro. Vamos lá. Entre os bons resultados alcançados pela União Europeia, blocos constituídos pela maioria das nações da Europa, estão a integração econômica e monetária, ou a criação da moeda única. E o livre trânsito das pessoas residentes nos países membros, com certeza absoluta, está correto também. Então, ela tem as pessoas podem residir, ela tem esse livre acesso, tá, de um país a outro dos países membros e também a criação de uma moeda única. Então, vamos lá. A primeira é falsa, a segunda falsa, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Tá? E a última. Na América do Sul, a criação do Pacto Andino constituído pelo Chile, Peru e Bolívia e o Mercosul. Pelo Brasil e Argentina, propiciou áreas de livre comércio entre esses países, oportunizando a negociação com blocos econômicos. Então vamos lá, a primeira era falsa, tá? Falsa, verdadeira e verdadeira. Então a resposta ali nós podemos encontrar, então é a letra A, pessoal. Então a letra A é a resposta correta dessa questão. Então há só 2 verdadeiras e 3 falsas ali na questão número 6. Número 7. Pessoal, sobre a formação dos blocos econômicos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A União Europeia constitui-se no exemplo mais avançado desse processo de formação e unificação econômica. Sim, tá, pessoal? Então a União Europeia ela está naquele último estágio, tá? Que é a criação da, vamos dizer assim, a monetária. Então, mercado comum e monetário. Então ela já está no último estágio, então está correta. Letra B. A União Europeia está gerando um dos maiores mercados mundiais. Vamos lá. Os blocos econômicos têm como objetivo estabelecer regulamentos alfandegários e protecionistas, limitando o livre trânsito de mercadorias entre os países membros. Então, olha só, pessoal, qual que é a ideia do bloco econômico? É ter, vamos dizer assim, não ter essa limitação, tá? Então, ali já praticamente nós encontramos a resposta, mas vamos ali para D.
O Mercosul surgiu de um acordo entre Argentina, Paraguai e Uruguai e pretendeu implantar a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre seus membros. Sim, é o intuito, tá, do Mercosul. Então, pessoal, temos a resposta da número 7 como a letra C. Então, não tem como o objetivo principal do bloco econômico não é limitar o livre de trânsito de mercadorias, e sim, vamos dizer assim, tirar esse limite, diminuir os impostos, tá, das exportações e importações entre os países membros. Então, a número 7 é a letra C. Vamos lá. 8. Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 1992, que iniciou o processo de circulação da moeda regional, foi o D? Eu expliquei, pessoal. Então, é a letra B, tá? Maastricht, por quê? Ele fez foi um acordo, tá? Que ele, vamos dizer assim, colocava as regras estabelecidas nesse bloco. Então, vocês, lembrando que a União Europeia ela passou por vários processos, começando ali pelo Benelux, passando por uma comunidade do carvão e do aço, até chegar ali em 1992 com um acordo Maastricht e a formação do bloco econômico União Europeia. Então, letra B. 9. A abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, um fenômeno da globalização, gerou disputas acirradas entre empresas e países no âmbito do mercado global, o que favoreceu a formação de blocos econômicos regionais, alianças econômicas em que os parceiros estabelecem relações econômicas privilegiadas. O bloco econômico, sem adotar uma moeda única, busca a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços dos seus países membros e, ao mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota tarifas comuns para o mercado fora do bloco, pode ser classificado como. Então, pessoal, lembrando que vamos dizer assim, o penúltimo estágio, tá, dos blocos econômicos é o mercado comum, tá? Então ele fala ali, ó, letra A, Associação de Livre Comércio, não. B, União Aduaneira, também não. União Econômica e Monetária, também não, gente. Então, vamos assim, ele fala assim, antes da criação da moeda única. Então, nós ficamos ali com a resposta da letra E, mercado comum, beleza? Pessoal, então é o seguinte, essa foi as atividades, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, gente, mandem ali no comentário ali no YouTube, ou entre ali no plantão de dúvidas. Professor, o senhor pode retornar aquela questão número 7, aquela questão número 6, que eu não entendi, por que foi aquela resposta? Com certeza, pessoal, estarei à disposição, tá, para qualquer dúvida. Lembrando que na primeira aula eu passei para vocês as atividades do livro. Na próxima aula eu vou estar corrigindo elas. Tá? Lembrando, pessoal, não deixem. E como sempre eu deixo uma frase para vocês, não desistem em dias ruins. Lute pelos seus sonhos. Então, pessoal, estamos passando por momentos ruins, mas tudo isso passará logo. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado.